Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, e é a vida de Jesus. E nós estamos falando da vida de Cristo aqui, usando como base a carta escrita aos Hebreus. Nós estamos nos primeiros 3 versículos, falando exaustivamente a superioridade de Cristo aos profetas. Nós já sabemos que os hebreus estavam cobiçando a maneira que Deus falava antigamente pelos profetas, mas vem agora o escritor de Hebreus e explica que Deus tem falado pelo Filho, e o falar pelo Filho é excessivamente maior, melhor, pleno, absoluto. Nós estamos lendo aqui os versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vamos falar hoje dessa parte final do versículo 3, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós estamos enxergando aqui nesse texto 8 características do Filho. Nós já falamos 7 características. E nós estamos chegando hoje na 8ª característica, que é a exaltação do Filho. O Filho é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Para a memorização, vamos repetir novamente as 8 características do Filho, que diz assim: a primeira, Jesus é o porta-voz de Deus, ele é o representante da vontade de Deus, ele é o conteúdo da mensagem de Deus, ele é o próprio Deus falante. 2. Ele é constituído herdeiro de todas as coisas. Isso quer dizer que ele é o dono de tudo. 3. Ele é o arquiteto, o planejador dos mundos, das eras, do Airon. Ele é o criador de tudo. 4º lugar, ele é o resplendor da glória de Deus. Isso quer dizer que ele é o que faz a propaganda, ele exibe o que Deus é. Número 5, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, ou seja, ele é Deus, ele é divino. Número 6, ele é o sustentador de todas as coisas, ou seja, ele é o mantenedor de tudo. Número 7, ele fez a purificação dos nossos pecados. Ele é o Salvador do mundo. Veja que essa 7ª característica vai levar Cristo à 8ª característica. Ele está exaltado acima de todas as coisas, que nós vamos falar hoje. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por ter feito a purificação, por ter salvado todas as coisas, por ter levado sobre si, no seu corpo, os pecados, Isaías 53:4, por ter feito um único sacrifício, um perfeito sacrifício, um sacrifício de si mesmo, por ter sido o sumo sacerdote que adentrou com seu próprio sangue as regiões celestiais e fez a purificação de uma vez por todas, por ele ser o Salvador através do seu sangue, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Então, nós estamos falando aqui da superioridade de Cristo sobre os profetas. Nenhum dos profetas fez a purificação, nenhum dos profetas está assentado à destra, nenhum dos profetas tem qualquer uma dessas 8 características do Filho. E essas 8 características do Filho vai apontar para todo o livro, porque tudo que o livro disser, falar, explicar, nenhum dos personagens que o livro vai apresentar, seja Moisés, seja Arão, seja o culto levítico, seja a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, nenhum deles tem essas 8 características. Portanto, Cristo é superior, e por Cristo ser superior, ele se assentou
à destra da majestade nas alturas. Então veja que nós vamos falar aqui um pouco dessa palavra assentou-se, né, que quer dizer sentar, ou seja, Cristo hoje está sentado ou assentado nas regiões celestiais. Então isso quer dizer que foi-lhe conferido o reino de todas as coisas. Foi convergido nele todas as coisas e ele está assentado hoje, ele está sentado sobre a cadeira, sobre o trono do reino de todas as coisas. Essa palavra assentou-se tem um sentido de autoridade, porque ele está assentado como supremo, o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, estar assentado aqui no texto significa que Cristo está no domínio, que Cristo está no descanso. Veja que nós estamos falando que Cristo está no descanso porque ele está assentado. Cristo não está de pé, Cristo está assentado. Então, isso vai bater com Atos 2, 35. Nós vamos ler aqui Atos capítulo 2, verso de número 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao seu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Glória a Deus. Então, no dia de Pentecostes, quando a descida do Espírito Santo, Pedro usou esse texto para falar a respeito de Jesus, mostrando que Jesus está sentado à destra de Deus até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E essa passagem foi tirada do Salmos 110:1, anunciando, certo, o que Davi havia dito no seu salmo, dizendo que disse o seu Senhor, que é o Pai, ao Senhor, que é o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos. Ou seja, as coisas hoje, o cosmos, o sistema social é demoníaco, né? Deus não controla esse mundo. Quem controla o mundo, no caso o sistema social, o cosmos, é Satanás, certo? Então a terra é de Deus, a terra física, a natureza, o ar, as coisas físicas, tudo é de Deus. Mas o cosmos, que são as pessoas que estão dentro do sistema regido pelo diabo, o príncipe das potestades do ar, não é de Deus. Então Deus não controla o mundo, Deus controla as eras, certo? E por isso que a terceira característica aqui é que ele é o planejador dos mundos, do aion, das eras, certo? Então o mundo vai se submeter a Jesus, esse mundo que são esses homens ímpios, eles perecerão. O diabo, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4, ele e o pecado serão destruídos, a morte, que é a última inimiga a ser vencida, será destruída. Então todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Cristo. Enquanto isso, Cristo não está apavorado, Cristo não está desesperado, Cristo não está de pé, andando de um lado para o outro. Aqui Hebreus 1:3, juntamente com Atos 2:35, com Salmos, ligando o Salmo 110:1, diz que Jesus está assentado. Aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, nós vamos ver aqui Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 12 e 13, vai estar dizendo assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, olha só, falando da sétima característica do Filho aqui, que ele fez a purificação dos pecados, ele é o Salvador do mundo. Então diz aqui, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então ele está assentado, está dizendo muito claro aqui. Daqui em diante, o versículo 13 de Hebreus capítulo 10 diz assim: daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos como estrado de seus pés, ou seja, que os inimigos fiquem
debaixo de seus pés. Ele está, portanto, assentado e se manterá assentado até que ele volte na sua segunda vinda e venha para reger todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então veja, Cristo está assentado na direita de Deus, né? A destra, a mão direita. A mão direita nos tempos antigos tinha uma representação de autoridade. Quem se assentava à direita do rei era alguém que tinha muita honra, muita autoridade, muito prestígio. Ou seja, Cristo está assentado à direita, certo? Então é um lugar de honra, é um lugar de respeito, é um lugar de destaque, é um lugar escolhido, reservado para alguém muito especial. Então Cristo está assentado nesse lugar, à direita da majestade. Cristo está no seu trono, ele subiu ao céu. Nós lemos isso em Atos capítulo 1, ali a ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus. E nós vemos Jesus no capítulo 17 de João, orando para que ele voltasse a ter a glória que ele tinha antes com o Pai. Então nós vemos que o próprio Jesus disse lá em João 7,38 que quando ele fosse glorificado, o Espírito Santo desceria. Então Cristo ele foi glorificado e parte da sua glória é estar assentado à destra, à direita de Deus. Então, à direita da majestade. Então veja que Deus aqui, o Pai, é chamado aqui pelo escritor de Hebreus de majestade, né? Que tem o sentido de grande, de superior, de supremo, de absoluto, de máximo, de maior. Então ele, o Deus, o Pai, ele é visto aqui como a majestade, como rei de todas as coisas nas alturas. Então assentou-se à direita da majestade nas alturas, o lugar mais alto que existe. Cristo foi para o lugar mais baixo que existe quando levou o pecado sobre si, quando se fez pecado por nós. Cristo nunca pecou, mas se fez pecado por nós. E quando Cristo se fez pecado por nós, ele foi ao lugar mais baixo que existe. 2 Coríntios 5:21 fala que ele se fez pecado por nós. E ele foi às partes mais baixas e foi no lugar onde Adão caiu, o lugar mais baixo que existe. E ele foi exaltado ao lugar mais alto agora, ao lugar de suprema grandeza, o céu dos céus, o trono de Deus. O capítulo 4 de Apocalipse vai falar desse trono, que é o lugar mais alto que existe em todas as coisas criadas, vistas e não vistas. Ele é o herdeiro, ele é o planejador, ele é o resplendor, ele é a imagem, ele sustenta tudo, ele é o salvador de tudo. E por ele ser tudo isso, ele está no lugar mais alto, ele está sentado ao lado, à destra, à direita de Deus, da majestade. Então nós vemos essa verdade espalhada por toda a Bíblia, dessa glorificação de Cristo, cumprindo assim o que ele orou em João 17, para que ele pudesse ser glorificado com a glória que ele tinha antes de vir à terra como homem. E agora ele está acima de tudo e de todos, ele está no céu dos céus, ele está no lugar mais alto, alto, bem mais alto que possa existir. Não há compreensão para a gente explicar isso. E nós vemos essa verdade espalhada, eu digo espalhada por todo o Novo Testamento. Nós já vimos um texto dos Salmos falando isso, o Salmo 110, no verso de número 1, falando a respeito dessa exaltação. Agora em Mateus, no capítulo 26, no verso de número 64, diz assim, respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à destra da majestade divina e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja que Jesus está falando aqui no seu julgamento, está sendo julgado, está dizendo que
veríamos ou verão o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita da majestade, vindo para estabelecer o seu reino. Então veja, o próprio Cristo já sabia qual era o seu destino final. Era estar assentado ao lado do divino, sendo divino também. Agora o evangelista Marcos também vai estar falando a mesma coisa aqui em Marcos 16, 19, vai estar falando assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido acima no céu, assentou-se à direita de Deus. Então veja, olha só, ele está sentado à direita de Deus. Marcos está dizendo isso, que ele subiu, é a ascensão, e a exaltação dele é estar assentado à direita de Deus. Lucas também vai falar isso no livro de Atos, no livro de Atos, no capítulo 7, no verso de número 55, Estevão está sendo apedrejado e morto, e essas palavras é o testemunho desse momento, de Estevão sendo o primeiro mártir, e diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Veja que Estevão estava morrendo, os olhos espirituais dele se abrem e ele vê o que o Cristo estava falando, né? O que o Salmo disse, o que Hebreus está dizendo, que Jesus está à direita de Deus. E Estevão vê Jesus de pé. Jesus está sentado, mas Estevão vê por um momento Cristo de pé, porque Cristo vai receber Estevão. Cristo recebeu o seu primeiro mártir de pé. Isso é maravilhoso. E Romanos também, Paulo também trata do mesmo assunto, tem a mesma essa ideia, essa mensagem da exaltação de Jesus. Antigamente, na igreja dos apóstolos, era ensinado muito isso. Hoje não é tão ensinado, porque hoje a igreja se comercializou. Hoje a igreja tem que falar das demandas da vida, o evangelho da alma, do coach, tem que alimentar as pessoas, e as pessoas não querem mais aprender a respeito do que é o verdadeiro e o que dá vida, que é o evangelho. Mas no tempo dos apóstolos essa mensagem era muito propagada. E olha só então o que diz aqui em Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 34: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, mais uma vez, no hino de vitória que Paulo está escrevendo aqui no Romanos capítulo 8, ele diz que Cristo está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Isso bate também com o Hebreus 7, 25, que Cristo intercede por nós. E Paulo continua também nesse mesmo raciocínio. Era um dos temas da pregação, do ensino, do ministério de Paulo, falar a respeito dessa exaltação de Cristo sendo o Rei dos Reis, de Cristo sendo o Senhor dos Senhores. Então em Efésios, no capítulo 1, no verso de número 20, Paulo diz assim, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Então veja a glória, mais uma vez, dizendo que Jesus está assentado à direita nos céus. E aí, Paulo ele vai aumentar essa teologia agora e vai mostrar onde Cristo está assentado, acima do quê? E aí no versículo 21, nessa oração, porque esse texto aqui de Efésios 1, do 14 ao 23, é a oração que Paulo fazia às igrejas, e a oração que nós devemos fazer, diz assim no versículo 21, acima de todo principado, acima de todo príncipe, de toda a cabeça, né? Principado é de todas as cabeças, ou seja, de todas as autoridades, né? De todo poder, potestade, domínio, de todo nome que se possa pronunciar, não só nesse século, mas também no vindouro. Então veja que Cristo está assentado acima de anjos. Quando aqui os principados e potestades, não está se referindo aos demônios, no caso, mas está se referindo
As hostes angelicais, os demônios estão vencidos e derrotados, são também classificados em principados, potestades, mas Cristo já está acima deles. Cristo sempre esteve acima deles. Cristo está acima dos anjos e é o próximos temas que nós vamos estudar, do versículo 4 ao 14 de Hebreus 1. Nós vamos estudar isso bastante e Paulo está mostrando isso. E Paulo continua também falando aos Colossenses, no capítulo 3, olha quantos versículos. Era uma mensagem muito falada no tempo dos apóstolos. Os mestres de antigamente, do tempo apostólico, eles ensinavam a respeito da morte, da ressurreição, da ascensão e exaltação de Cristo. Isso era muito falado nas igrejas, era o ensino dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos. Olha só, Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, falando para nós ressuscitamos com Cristo. Efésios 2:5 e 6. Buscai as coisas que são de cima. Glória a Deus, nós recebemos a nova vida, né? A vida do alto. João 3:3, 3:5. Então nós temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, mais uma vez, falando aqui para nós que Cristo está assentado à destra de Deus e nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas da destra. Cristo é as coisas do alto, né? É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. Aqui no Hebreus capítulo 1, no verso 3, nós estamos lendo: assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aqui, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, Paulo falando da superioridade de Cristo aos anjos, diz assim: e qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos como estrado para teus pés? Então Deus disse para o Filho: assenta-te até a minha direita, assenta-te à minha direita, para que eu vou colocar seus inimigos debaixo dos pés. E o livro de Hebreus ainda continua, né, falando a respeito disso. No capítulo 12, nós vamos ver também, no verso de número 2, a mesma mensagem. Veja como que a Bíblia se costura, né? Um texto liga a outro texto e é a mesma coisa, é o mesmo linguajar do Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, que é tudo aquilo que Jesus é, fez e falou. Jesus é, fez e falou. Então veja, no versículo 2 de Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportando a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, estão dizendo aqui de novo, né, que é para a gente olhar para esse Jesus, e ele se assentou, porque ele se assentou à destra. Bate com Colossenses, buscar as coisas que são do alto, que Cristo está sentado à destra, né? Olha só a aplicação pessoal para nós aí estarmos olhando firmemente para Jesus, olhando para o alto, né? Vivendo o alto, para a glória de Deus, vivendo o alto, não olhando como se nós não tivéssemos, como se nós tivéssemos que ter, mas olhando no sentido de viver o alto. E Pedro também, a teologia de Pedro também seria e é a mesma, né? Porque ele diz assim, em 1 Pedro 3:22 diz assim: o qual após ter subido ao céu está à destra de Deus, havendo sujeitado os anjos, as autoridades e os poderes. Olha, mais uma vez essa mensagem, nós vamos estudar esses textos também mais para frente, mas mostrando que Cristo está assentado à destra de Deus. Cristo é o Rei dos Reis, Cristo é o Senhor dos Senhores, né? Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 16. No seu manto, em sua coxa, acha-se escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Rei dos Reis, ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Pode ser reis humanos, pode ser reis angelicais, pode ser senhores humanos, senhores angelicais, pode ser autoridade. Ele é o Supremo, ele está assentado à destra de Deus nas alturas. Aplicação pessoal. Qual a aplicação pessoal de toda essa verdade maravilhosa?
nós já estamos vendo, né? Colossenses 1:3, Hebreus 12:2, que é para olhar para Jesus, que Ele está à destra de Deus, que é para buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Mas veja que nós estamos nesse reino, porque quando nós nascemos de novo, nós podemos ver o reino, João 3:3. E quando nós nascemos da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, nós podemos entrar no reino. Nesse reino de justiça, de alegria e de paz no Espírito Santo, como diz Romanos 14:17. Agora, Efésios, capítulo de número 2, verso de número 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Essa é a verdade de Deus, não é a verdade dos homens, dos demônios, é a verdade de Deus, que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, nós estamos assentados, Cristo está assentado. Vamos ler de novo aqui o fim de Hebreus 1:3, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Efésios 2:6, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nas regiões celestiais, nas alturas. Regiões celestiais e alturas são a mesma coisa, certo? Paulo está usando terminologias diferentes para falar a mesma coisa. Então nós estamos assentados juntamente com Cristo, acima de tudo aquilo que Cristo está acima. Cristo está acima do que? De demônios, de anjos, de qualquer coisa, qualquer coisa que tenhamos conhecimento ou desconhecemos também. Cristo está acima e nós estamos em Cristo. Você consegue entender? Não sozinhos, não pela meritocracia, não é pela religião, não foi a religião que nos colocou lá, não é o tanto que a gente orou, o tanto que a gente consagrou, é a obra de Cristo por nós, é o que Cristo fez, é Cristo indo no mais fundo do poço, no lugar mais fundo que existe e em nosso lugar, e nos levando no lugar dele, que é as regiões celestiais. Então nós estamos assentados com Cristo, nós temos que nos ver assentado com Cristo. Nós não estamos lutando com o diabo de igual para igual, nós estamos acima do demônio, nós estamos acima das coisas, porque nós estamos em Cristo. Estas, portanto, são as verdades que nós temos que encher nosso coração e confessar essas verdades, falar essas verdades, falar o que o Filho é, falar o que o Filho tem, falar o que o Filho fez, falar pelo Espírito de profecia. E Hebreus capítulo 1, do verso 1-3, é um dos maiores textos que existem para nós nos enchermos do Filho, para a glória de Deus, que você possa ter aprendido mais e mais. Nós vamos continuar e será maravilhoso. Em nome de Jesus, o Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!